Olá, revésticos desse planeta apaixonado por revestimentos, tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais um programa, Personalidades em Cena, e hoje nós vamos entrevistar um arquiteto super legal chamado Pedro Caribé. Nós vamos abordar um assunto muito interessante, tecnologia na construção. E para falar disso, nós estamos num lugar muito legal aqui no Shopping Moema da Avenida Ibirapuera, 3303 em São Paulo. A empresa chama-se Smart Trends Acústica e Automação. Acompanhe as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, que nós vamos ter sempre algumas entrevistas, bate-papo com os arquitetos, com as pessoas ligadas ao nosso setor, e lá nós vamos postar todos esses vídeos para vocês, ok? Espera que a gente volta já já. Então, estamos aqui com arquiteto e urbanista, não é isso? Isso. Pedro Caribé. Pedro, fala um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, me diz um pouco sobre você, enfim, fala um pouquinho para a gente. Eu sou arquiteto, trabalho há 24 anos já com arquitetura e eu me especializei em projetos técnicos e projetos de varejo. Ao longo dessa trajetória a gente veio acumulando aí uma certa experiência em resolver questões da maneira mais técnica possível, tanto em projetos de varejo, projetos comerciais e até projetos residenciais, sempre levando em consideração todos os aspectos para que o resultado fosse o melhor possível para o cliente. De alguns anos para cá, eu sou diretor financeiro do Retail Design Institute, que é uma associação de arquitetos especializados em varejo, desde 2011, quando eu fui premiado por um projeto de uma loja que eu fiz na ABF. E de lá para cá, 2011, 2013, 2015, 2017, algum projeto meu tem sido premiado nas duas premiações de varejo. E como é que você trabalha? Tem um escritório? Tem um escritório, meu escritório fica na Praça da Árvore. A gente trabalha com pessoas extremamente comprometidas, sempre com uma preocupação muito grande em oferecer o máximo que o serviço de projeto, a solução de projeto, as soluções que um arquiteto pode dar para o cliente, a gente oferece para os nossos clientes, para que eles tenham o mínimo de dor de cabeça, né? Para que eles passem por esse processo de obra, de reforma, sem se preocupar. É mais corporativo, então? Mais corporativo. Ligado a franquias? Ligado a franquias. A grande parte do nosso projeto, dos nossos projetos são ligados a franquias. Uma outra parte é ligada a redes, que não são franquias, né? A gente já atendeu, por exemplo, Torra Torra, Riachuelo, que são redes próprias, e projetos de escritórios também corporativos. Isso é legal, porque exige uma movimentação muito rápida, né? Nas obras, inclusive. Os prazos são sempre muito apertados, né? São muito cronometrados, e é isso que a gente gosta, porque o desafio é sempre um incentivo a você se melhorar, né? Se aperfeiçoar. Claro. E a gente gosta bastante dessa urgência que o mercado impõe para nós. É uma forma da gente atender cada vez melhor, dentro dos prazos, dentro dos critérios todos de custos, principalmente, né? Não só os nossos prazos e custos, quanto os prazos e custos posteriores para a execução e a amortização do investimento para o cliente, né? A gente tem sempre uma preocupação muito grande com a vida útil toda da obra construída, ou seja, aquilo que a gente especifica no ambiente tem que funcionar ao longo de 5, 10 anos, e o retorno sobre esse investimento é medido durante esse período todo. Curioso, bacana. Mas vamos falar um pouquinho mais
Nós estamos aqui num espaço muito legal que respira tecnologia, Com né? certeza. E aí eu tenho uma pergunta, logicamente, para você, que é assim, como é que você enxerga essa facilidade que a automação nos proporciona, na verdade? A automação eu vejo da seguinte forma. O ser humano ele tem um cérebro extremamente capaz, nós temos habilidades de raciocínio e de manipulação muito grandes. E cada dia que passa, a vida moderna vai trazendo para a gente algumas ações que são repetitivas, que são rotineiras, e que demandam de nós menos do que a gente realmente pode oferecer. Com o passar do tempo, as pessoas muitas vezes vão ficando reféns Uhum. de rotinas que elas não precisariam ter, né? Como, por exemplo, ligar uma luz ao entrar no ambiente, por exemplo, pegando um exemplo muito prosaico, abaixar cortinas, ligar ar-condicionado porque está quente, e N soluções, que são soluções plenamente passíveis de serem automatizadas. E eu acho que tudo o que pode ser automatizado na vida de uma pessoa deve ser feito para que ele demande o seu tempo com coisas mais prazerosas, mais úteis, mais produtivas, Conforto também. que exijam mais de si, por exemplo, né? Raciocínio, porque a automação ela é feita em cima de questões lógicas, né? E nem tudo que a vida humana não é baseada na lógica. A gente tem uma parte que é baseada na lógica e uma parte que é baseada em zilhões de processos internos que, né, uma máquina não pode prever. Que legal. Olha, e ainda nesse tema de tecnologia, você acha que essa tecnologia ela pode ajudar nós como profissionais de arquitetura, decoração, enfim, na execução, no geral? Vamos dizer o seguinte, será que essa tecnologia que hoje a gente pode, com simplesmente um comando de voz, né? Hoje a gente pode fazer qualquer coisa com o comando de voz dentro da automação. A gente desliga a luz, a gente abre porta, fecha, enfim. Como é que você pode dizer alguma coisa a respeito dessa tecnologia para a nossa área de arquitetura, mas voltada ao desenho? Será que um dia nós vamos poder simplesmente, num comando de voz, fazer com que o computador desenhe para a gente? E quem sabe mais para o futuro ainda, no canteiro de obras a gente consiga construir com essa tecnologia? Será que isso é possível? Enfim, isso é uma dúvida aqui. Eu penso bastante sobre isso, né? No escritório a gente tem cada vez mais tentando implantar processos de projeto que são baseados no conceito de BIM. E o conceito de BIM ele caminha nesse sentido que você falou, de modo que o processo de projeto ele é vinculado aos objetos que a gente está projetando. E esses objetos eles têm as suas características físicas próprias, né? Como cor, forma, textura, peso, massa, preço. E o resultado disso é que a gente obtém uma informação mais real daquilo que a gente está projetando. Em relação a projetar com comando de voz, o comando vai ser sempre um comando, seja ele de voz, seja de teclado. O comando de voz tem alguns problemas, porque, né, depende da entonação. Justamente. Eu já tentei aqui conversar com a Alexa algumas vezes, não é sempre que ela me entende. Em relação ao canteiro de obras, eu iria até mais além, né? Hoje, lidando com pessoas, os comandos de voz também não funcionam. Muito difícil. É um exemplo, né? O comando de voz é um exemplo, mas será que a gente tem... O que eu acho assim, existe uma parte do processo de construção de projeto que ele é automatizável. Toda a parte que é baseada em lógica é automatizável, né? Quando você fala num projeto corporativo, por exemplo, onde eu tenho uma grande área e eu preciso distribuir estações de trabalho, luminárias, piso, fiação, etc. Tudo isso é automatizável, porque
parte diretamente da lógica, né? Você estipula os parâmetros, afastamento, ritmo, quais sejam os parâmetros, e isso hoje em dia já é feito de uma forma razoavelmente automatizada nos escritórios, mesmo com os programas mais arcaicos, como o AutoCAD, por exemplo. Você tem comandos como o Array, por exemplo, que você distribui automaticamente, obedecendo a certos critérios, uma repetição muito grande. Agora, tudo que depende de raciocínio sobre o ambiente, eu acho que jamais será substituído pela tecnologia. Hoje, a gente tem uma suposta rivalidade entre engenharia e arquitetura que conflitam em alguns, se sobrepõem e se misturam em alguns pontos de projeto, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam: Pedro, qual é a diferença entre o engenheiro e o arquiteto? Você pode fazer um prédio? O engenheiro pode fazer um projeto de arquitetura? A minha visão sobre isso é bem clara. O que acontece é que em arquitetura você aprende e estuda dezenas de matérias, com centenas de horas, sobre a psicologia humana, sobre a psicologia do espaço, sobre a história da arte, sabe? Sobre as relações humanas, as relações entre as pessoas. Então, o projeto de arquitetura, ele não é simplesmente resolver o espaço da melhor forma possível, fisicamente falando, nem da forma mais rápida, etc. Envolve um monte de questões que a máquina não consegue. A máquina, por mais que a gente lance informações, sempre vai faltar alguma, né? O cérebro humano é muito mais complexo do que qualquer processador. Ele é muito mais rápido do que qualquer processador. E o que os processadores têm de vantagem em relação a nós são duas coisas. Uma é uma memória expansível, altamente programável, e outra é justamente a redução dos processos, porque o computador não se perde em devaneios. Né? Então, para questões lógicas, o computador é perfeito, mas para questões que tem que levar em consideração qualquer situação que foge a essa simplificação do universo físico, você já não consegue, não tem como. É verdade. Então, apesar de que na ficção muda um pouco essa história. Existem, mas é ficção. Existem já talvez, 50 anos, né, ensaios sobre inteligência artificial e filmes de ficção científica falando sobre máquinas raciocinando e etc. Mas, de fato, para uma máquina conseguir processar a quantidade de informações que a gente processa, porque o ser humano ele tem uma característica que é a seletividade das informações que ele vai buscar para cada situação. Isso é implantável numa máquina? Eu acredito que até seja. Mas isso seria, eu acho que não seria desejável, porque com o poder de processamento de uma máquina, se o ser humano conseguir um dia fazer uma máquina que pense realmente como a gente está extinto. Exatamente. Ponto. E por outro lado, não é desejável, porque essa é a parte boa da vida, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que liberar o nosso tempo para fazer essas coisas e deixar com as máquinas aquilo que é repetitivo. Para nos ajudar, né? Eu acho que cada macaco no seu galho. Voltando à questão do engenheiro versus o arquiteto, por exemplo, eu não acho que tem que ser versus. Eu não acho que tem que ser contra. Eu acho que eles têm que trabalhar juntos. Né? O engenheiro ele tem uma formação em cálculo muito mais profunda, é inegável isso. É uma base de sistemas estruturais mais fortes, embora em arquitetura a gente tenha muito a questão de sistemas estruturais, mas na parte conceitual do que no cálculo. Então eu acho que quando os dois trabalham juntos, eles chegam num bom resultado, né? Pensando em engenharia, arquitetura e máquina, ser essas três partes do processo trabalharem juntas. Perfeito. Eu acho que é o melhor ponto. É verdade. Bom, a gente volta já já.
voltando aqui com as nossas perguntas, nossa entrevista aqui com Pedro Caribé. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, já que nós estamos falando de tecnologia, como é que você imagina os revestimentos daqui 30, 40, 50 anos? Eu te faço essa pergunta porque a gente vê nos filmes, né, de ficção científica que a Terra está devastada, não sobra nada, e o que sobra são praticamente revestimentos ou construções sem textura, apenas cinza, né, na tonalidade de cinza, e não tem textura nenhuma, tudo é muito liso. Será que nós vamos chegar a esse ponto e não vamos ter nenhum tipo de revestimento? Como é que a gente faz até lá e lá como é que a gente vai se comportar, né? Fala um pouquinho, o que você pensa sobre isso? A gente tem visto alguns materiais novos surgindo, sim, alguns com características muito interessantes, né? Recentemente eu conheci o revestimento da Neolite, por exemplo, que você consegue trabalhar, para quem gosta de cozinhar e tudo mais, você consegue trabalhar com fogo em cima dele e tudo mais. Não mancha, não estraga, etc, não acontece nada. Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Materiais sintéticos com potencial de uso estendido ao que eram os materiais anteriormente. A durabilidade deles? Durabilidade fantástica. Eu acho também, tem uma outra vertente de materiais que eles caminham no sentido do mimético, por exemplo, materiais que podem mudar de cor via mudança de temperatura, via impulsos elétricos e N coisas. Recentemente a gente viu um carro sendo lançado onde a carroceria do carro era um tecido de fibra de carbono, então o carro ele mudava um pouquinho, ele muda um pouco a conformação dele e essa pele, na verdade, se ajusta a isso, né? Os faróis escamoteáveis, já aparecendo um olho que abre realmente. Então existem alguns ensaios no mundo e já aqui no Brasil de materiais que são realmente inovadores, eu acho. Só que a gente tem uma questão, né? Existe a memória. Sim. Existe o conceito de conforto ligado ao que a gente associa como confortável. Exatamente. Então, existe também, por causa disso, uma necessidade de que os materiais talvez simulem os materiais mais tradicionais, né? Esses revestimentos novos, muitos deles são imitação de madeira, imitação de pedra, imitação de cimento, né? Quem diria, o cimento já é hoje um material a ser imitado. Exatamente. Antigamente era uma coisa que era para ser coberta, ninguém queria ver o cimento, hoje ele já é um material a ser imitado. A mesma coisa o tijolo, hoje imita-se o tijolo até com plástico. E cada um desses atende a uma classe de demandas muito específica, né? Você tem uma obra em que ela tem que ser muito rápida e muito barata, ou você tem que ter uma obra que a construção seja muito durável e resistente a determinadas intempéries, a determinados impactos. Cada contexto vai pedir um certo tipo de material. A gente trabalhando com projetos comerciais e corporativos, fica muito claro para nós, e é uma coisa que eu tenho trazido para o residencial também, fica muito claro o quanto para cada situação existe no máximo 2 opções para você usar. Apesar de um leque de 200 opções no mercado, de N tipos, para cada situação só existem 2 ou 3, no máximo, boas opções para responder àquele problema. E é isso que eu vejo. Hoje você tem concretos transparentes. Sim. Né? Você tem materiais que absorvem a poluição, que convertem essa poluição em mineral inerte. Exato. Então eu acho que é esse o caminho. A ficção ela tem esse plano liso, etc. e tal, muito dos anos 20, né, também.
Porque nos anos 20 a gente estava sobrecarregado de informação, do natural, ainda era muito presente na nossa vida. E aí imaginava-se que os anos 2000 seriam aquela coisa insossa e branca e lisa e aqueles planos perfeitos. E hoje em dia a gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? Os próprios filmes de ficção científica foram evoluindo. Exato. E a ficção do futuro hoje, ela já é muito mais complexa, né, em termos de informação. Sim. Eu acho que isso vai acontecer, cada vez mais informação. Não só os investimentos, eu acho que isso acontece com tudo. É lógico que os investimentos eles estão presentes, é visual, a coisa é muito mais palpável. Né? Então essa questão de como serão os revestimentos lá no futuro é uma questão ainda que a cada ano novas direções vão se delineando. Exatamente. Né? A gente vê todos os anos nas feiras Expo Revestir, por exemplo. A cada ano um grupo de materiais vai tomando posição ali. Né? Há um tempo atrás, por exemplo, o carpete quase deixou de ser usado há um tempo atrás, porque chegaram os revestimentos vinílicos e, por outro lado, depois dos vinílicos, os porcelanatos evoluíram muito mais. Então exato, os vinílicos eu ia falar em evolução, exatamente. Os próprios vinílicos evoluíram. São outra coisa, né? Os vinílicos hoje são outra coisa. E eu acho que vai acontecendo isso. Né? Tem o fator financeiro, comercial, econômico, então quando determinado produto atinge um certo nível, uma certa colocação no mercado, existe uma tendência a ele estagnar por um pequeno período, e nesse momento é quando os outros materiais tentam avançar mais, e assim vai caminhando, né? Eu acho que um tentando superar o outro. É verdade. É bom. Bom, nós temos algumas perguntas que nós recebemos dos nossos leitores, ouvintes, nós chamamos de revésticos, né? Uma questão de afinidade com o universo dos revestimentos. E aí a gente tem uma pergunta que foi enviada para a gente poder fazer aqui. Inclusive eu quero pedir para vocês que estão aí ouvindo, se quiserem mandar perguntas para a gente, vocês podem usar o próprio canal do YouTube, o Facebook também, o Instagram, e também no nosso portal revesteencena.com.br tem lá na página de contatos, você também pode deixar lá a sua pergunta, sugestões, dicas, o que vocês quiserem escrever para a gente, será bem-vindo, ok? Vamos lá, tem uma pergunta da Alcione Lobato, que é o seguinte, tá? E é uma pergunta interessante, porque ela andou dando uma fuçada nas suas redes sociais. Ela fala o seguinte aqui: em uma de suas redes sociais, você comentou que a arquitetura não é apenas criatividade ou fazer simplesmente uma faculdade. É repertório, vivência e um processo contínuo de crescimento. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Com o maior prazer. Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que acontece é assim, as pessoas entram na faculdade imaginando que, uma vez recebido o diploma, ela, num passe de mágica, ela se tornou determinado profissional. Exatamente. Isso não é só em arquitetura, né? Em muitas outras áreas, boa parte das que eu conheço são assim, mas a arquitetura tem uma característica muito própria dela, que é o seguinte: a gente está muito envolvido com história, com antropologia, com geografia, com culturas, e você não consegue absorver todo o conteúdo que você precisa ter. Sim, não tem como. E você nunca termina de absorver esse conteúdo. Então o que acontece? Com o passar do tempo, você vai tendo mais conteúdo dentro de você, né? O que a gente chama de repertório. Você viu mais coisas, você presenciou mais coisas, você usou mais coisas, você já testou. Algumas coisas você viu que não funcionam, né? Tem coisas que eu propus no início da minha carreira
que até hoje eu me orgulho, e tem coisas que eu propus no início da minha carreira que eu, depois de alguns anos, eu percebi que não funcionam. Então, eu até lembro desse texto que eu fiz. Era um texto em que eu estava questionando muito o ingresso no mercado de profissionais recém-saídos da faculdade e oferecendo o seu serviço autonomamente para o mercado, muitas vezes sem saber quantificar o trabalho ao ponto de não saber colocar um preço e não saber o que vai entregar. E eu dizia nesse texto que isso é muito ruim por dois aspectos, principalmente. Primeiro porque a probabilidade do cliente se frustrar com o serviço recebido é muito grande, e o outro aspecto é que você, passando um parâmetro, sem ter parâmetro de valor e passando um preço sem base naquilo que você vai executar, você acaba criando no mercado uma visão de valor, uma expectativa de valor, de preço destoante da real necessidade de custo de desenvolvimento de um projeto. Né? A gente, quando desenvolve um projeto, a gente estipula o número de horas homem que vão ser demandadas nesse projeto, a quantidade de horas que o escritório vai ficar mobilizado, e com o passar do tempo a gente foi se surpreendendo a quantidade de horas que realmente um projeto demanda. Né? Então, eu sempre procuro recomendar para as pessoas, inclusive para os colegas que já possuem escritório, para dar a oportunidade para as pessoas que estão chegando no mercado, para chamar elas para o time, para que elas tenham um período trabalhando em conjunto com outros profissionais. Né? Eu trabalho há 24 anos com arquitetura, e desses 24 anos, pelo menos um terço inicialmente, e em alguns pontos isolados no decorrer da minha carreira, eu trabalhei como subordinado a uma estrutura maior, e trabalhando como subordinado a pessoas que tinham um conhecimento altíssimo, eu pude absorver esse conhecimento e acelerei o meu processo de desenvolvimento, porque você pode sim sair da faculdade, começar a fazer seus projetos sem trabalhar para ninguém. É o sonho de todo só que é um pesadelo, na verdade, porque a pessoa vai passar décadas tropeçando. Décadas, porque são muitos os fatores, né? São muitos os fatores. Além da faculdade não ensinar tudo, não é tudo que a faculdade ensina que o aluno aprende, e não é tudo o que o aluno aprende que ele consegue colocar em prática. Ele nem sabe, muitas vezes, como colocar em prática isso. Então, o que eu quis dizer com esse texto foi que as pessoas precisam realmente fazer uma pilotagem da sua carreira. Né? Elas precisam, como hoje em dia está muito na moda, por exemplo, você fazer a criação de startups, de empresas que são gestadas por uma estrutura maior. O trabalho do arquiteto ele vai crescendo também, enquanto ele está sendo gestado num outro escritório. Na Alemanha, a pessoa se forma, ela precisa trabalhar por 2 anos para um escritório, ela precisa. Como projetista, durante esses 2 anos ela vai ser avaliada, e ao final desses 2 anos, o empregador vai atestar ou não se ela está pronta para o mercado. Isso seria o melhor dos mundos, né? Infelizmente a gente passou por uma aceleração artificial de cursos e isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos também, quer dizer, são processos que a gente ainda aqui precisa passar. Eu acho que é importante isso, é importante que você está comentando, porque a gente tem, como eu disse, todo arquiteto fez faculdade, tem o sonho, se descrevia pesadelo, mas tem o sonho de sair projetando. Sim. E não é por aí. A gente sabe que precisa uma bagagem, uma vivência, uma experiência que você comenta no teu texto, que é necessária e fundamental. Né? O que o recém-formado costuma perceber quando ele sai projetando é que o cliente dele tem mais repertório do que ele. Isso não é bom. Isso não é bom, porque a gente não é dono da verdade, mas a gente tem um conhecimento técnico e crítico para escolher, para definir caminhos.
Se a gente não sabe quais são os caminhos, como a gente pode definir isso? Não tem jeito. Né? Muito bem. Pedro, muito obrigado. O prazer foi meu. Foi muito bom. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, inclusive, de voltar a falar sobre outros assuntos. Eu acho que vale muito a pena. Eu vou adorar. Que bom. Bom, e para você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e acompanhar nossas mídias sociais, tá bom? E eu quero mandar um beijo para Silvana Fornari, do Armazém Fornari, a loja mais charmosa de revestimentos que tem lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para a arquiteta Crisa Santos, que fez aniversário essa semana agora. E um beijo especial para Emília Garcia, que eu conheci num evento que a gente teve. Inclusive nós gravamos lá no Lerriá, da Bom Tempo. Então eu quero mandar um beijo especial para Emília. Nós vamos ficando por aqui. Abraço e até a próxima.